Tudo bem? Eu sou Natália, nutricionista, atendo muitas mulheres com lipedema e hoje vamos conversar sobre o que ninguém te explica sobre o lipedema e por que que desinflamar não vai resolver o seu problema. Bem, se você chegou até aqui, provavelmente se identifica com alguns desses sintomas, né? Como as pernas pesadas, inchaço constante, dor ou sensibilidade ao toque, facilidade para ficar roxa, sensação de que suas pernas nunca acompanham o restante do corpo e muita dificuldade para perder medidas, mesmo quando faz dieta. E talvez você já tenha ouvido a mesma recomendação dezenas de vezes. Você precisa desinflamar. Então você começa lá retirando glúten, lactose, tomando chás, suplementos, fazendo drenagem, alimentos anti-inflamatórios, tendo ali fazendo protocolo de dieta anti-inflamatória. E mesmo assim, você continua sem entender o porquê que não melhora o problema como deveria. E é justamente isso que vamos conversar hoje, né? Mas antes de tudo, é importante a gente entender que o lipedema, ele não é obesidade, ele não é uma retenção de líquidos e não é simplesmente uma celulite, tá? Ele é uma doença do tecido gorduroso que acontece quase que exclusivamente em mulheres. E isso não acontece por acaso. As mulheres possuem influência hormonal muito maior sobre o tecido adiposo. Por isso que é comum que os sintomas apareçam ou piorem em momentos como a puberdade, gestação, menopausa. E existe também uma predisposição genética muito importante. Ou seja, você não desenvolveu o lipedema por comer algum alimento em específico ou deixar de comer, ou por ter usado algum tipo de suplemento ou não usado algum tipo de suplemento. E então, o que acontece no seu corpo, né? Imagine que a nossa gordura corporal, ela funciona como um estoque, né? E normalmente, quando você faz dieta e exercício, esse estoque abre espaço, você libera gordura para ser utilizada como energia. No lipedema, parte desse tecido funciona de forma completamente diferente. É como se estocasse com maior facilidade e você tivesse muita dificuldade de mobilizar essa gordura. E disso, esse tecido também sofre alterações locais que vão favorecendo a inflamação, fibrose, sensibilidade, inchaço e dor. E por isso que muitas mulheres sentem que acabam emagrecendo ali no rosto, na cintura, nos braços, mas continuam com a perna que parece não responder da mesma forma. E aqui está o principal erro. Muitas mulheres acreditam que o problema do lipedema é apenas a inflamação e por isso passam anos tentando desinflamar. Mas existe uma diferença importante. Melhorar a alimentação ajuda, com toda certeza, a comer mais frutas, vegetais, legumes, fibras, sem sombra de dúvidas. Mas isso é diferente de acreditar que existe uma dieta mágica para resolver o lipedema, porque isso não existe. Então vale repetir comigo. Não existe dieta cetogênica para curar o lipedema, não existe dieta sem glúten, lactose, anti-inflamatória para curar o lipedema, e nem suplemento que resolva o lipedema. E eu sei que isso pode parecer muito frustrante, mas com o tempo isso é libertador, porque você para de buscar soluções milagrosas e passa a olhar para aquilo que realmente importa. Agora pensa comigo, como que a gente vai resolver isso? O lipedema já gera um ambiente inflamatório local, mas muitas mulheres também convivem com o excesso de gordura corporal. E o tecido adiposo, esse daqui do excesso de gordura, ele não é um tecido parado, ele também participa de processos inflamatórios no organismo. Então a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por um lado, o lipedema e pelo outro, o excesso de gordura corporal. E aí, quando você muda a sua composição corporal e mexe nessa variável aqui, você reduz uma dessas cargas e faz com que você tenha menor sobrecarga. E com isso, você já tem uma melhora importante dos sintomas. Então, a sensação de peso reduz, o inchaço reduz, o desconforto reduz, mobilidade melhora, o aspecto visual da pele também melhora e você tem ali uma maior qualidade de vida. E aí você percebe a diferença? Não é que o emagrecimento cure o lipedema, mas ele melhora o ambiente em que o lipedema está inserido.
Basta imaginar que você está carregando 2 mochilas, uma delas é o próprio lipedema e a outra o excesso de gordura corporal. E eu não consigo fazer com que a primeira mochila desapareça, que é o lipedema, né, mas eu consigo ajudar você a tirar o peso da segunda, e quando isso acontece, o caminho inteiro fica mais leve. E é exatamente isso que acontece quando melhoramos a composição corporal. Então, por que que você ainda não conseguiu emagrecer? E essa é a parte mais importante de todas, porque provavelmente você sabe que emagrecer não é uma novidade, né? Assim como já sabe que precisa comer melhor, se movimentar mais, precisa cuidar da rotina, e o seu problema não é falta de informação. Mas por que que isso não acontece? O grande problema é que a maioria das estratégias não foi construída para durar. Então você fica naquele ciclo de sempre, faz dieta, perde peso, recupera, recomeça, perde peso, recupera e fica durante anos nisso. Enquanto isso, o seu lipedema continua progredindo. E foi justamente por observar isso em tantas mulheres que eu desenvolvi a forma como eu trabalho hoje, porque meu objetivo não é fazer você perder peso durante algumas semanas. O meu objetivo é ajudar você a construir um contexto que faça com que você mantenha esse resultado. Porque a melhora do lipedema não acontece através de uma semana perfeita, ela acontece através de vários meses e anos de consistência. E aí, no meu acompanhamento, nós trabalhamos três pilares principais: a construção de hábitos sustentáveis, recomposição corporal e melhora da composição corporal e manutenção do peso no longo prazo. Porque não adianta você perder 10 quilos se você recupera tudo em alguns meses depois. O resultado que vai transformar a sua saúde e o seu lipedema é aquele que permanece. E é exatamente nisso que eu ajudo as minhas pacientes a construir. E se você se identificou com tudo que a gente conversou até aqui, talvez o seu próximo passo não seja buscar ali mais um protocolo anti-inflamatório, mas sim uma dieta individualizada, um protocolo individualizado que funcione para você e para o seu momento. E que ainda te ajude a manter isso a longo prazo. E se você quiser minha ajuda para esse próximo passo, aqui embaixo estão todas as informações sobre o meu acompanhamento e será um prazer conhecer você e a sua história. Até breve! Espero ter te ajudado.